Bem, pessoal, hoje, dia 15/9, iniciando nossa aula. Boa noite. Realmente, a gente estava aí sem o áudio, né? Agora que eu percebi também que eu estava sem a câmera, mas já acabei ligando aqui. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos vocês estejam muitíssimo bem. Começamos mais um encontro, mais uma aula da gente, de técnicas de recrutamento e seleção. A aula passada a gente fez aí uma dinâmica e onde vocês acabaram aí participando um pouquinho, né? Colocando aí, vocês participaram bastante, teve bastante informações, né? Algumas discussões do que seria a pessoa contratada. Então, quando a gente fala de dinâmica de grupo, a dinâmica de grupo, a gente, para apresentar uma dinâmica de grupo, né, para a gente poder dizer o seguinte: vamos aplicar uma dinâmica de grupo, né, no processo seletivo. O que eu sugiro a vocês, né, quando falar aí de uma dinâmica de grupo? Então, se vocês forem participar de um processo seletivo e para a área de recrutamento e seleção, e a recrutadora, né, ali perguntar para você, você sabe processo seletivo, você já participou, teve experiência, você pode dizer que você teve experiência na faculdade, que você participou, sim, de algumas aplicações aí de dinâmicas de grupo, né? A dinâmica de grupo, ela tem que saber muito bem começo, meio e fim dela, quem vai aplicar, porque você pode encontrar candidatos que não queiram participar. Você pode, de repente, encontrar candidatos que chegue para você e falar, eu não vou fazer a dinâmica, né? E aí cabe a você ter autonomia ali e dizer para esse candidato ir embora, ou ele está encerrado ali o processo seletivo para ele, enfim, né? Mas sempre quando a gente fala em dinâmica de grupo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente nos dias de hoje, da forma que nós conduzimos, da forma que nós pedimos para aqueles candidatos participarem de uma dinâmica do processo seletivo, né? Às vezes a gente tem que olhar o grupo do qual nós estamos, de repente alguma dinâmica que você possa fazer, se tiver algum portador de deficiência, né, na sala ali, você pode ser que ele tenha limitações, né? E aí você não vai conseguir aplicar aquela dinâmica. Então, esses cuidados todos e esses olhares, né? Quem está fazendo ali à frente do processo de recrutamento tem que estar ciente disso, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sei, eu tenho espelho em casa, né? E isso não me incomoda, porque eu me amo e isso é o principal ponto que a gente tem que ter, né? Mas eu estou acima do peso. E o que acontece? Você às vezes vai em algumas empresas e todo mundo fala de diversidade. A diversidade ela existe sim, mas as pessoas pensam nos negros, nos deficientes, né? E não pensam num todo. Então, quando você vai aplicar alguma dinâmica, dependendo da dinâmica da qual você faz para que as pessoas participem, pode ser que tenha uma pessoa que tenha, né, que não tenha movimento de um lado direito, do lado esquerdo, e você vai fazer uma dinâmica para dar as mãos. Essa pessoa vai ter muita dificuldade, porque ela não tem um movimento, né? No meu caso, você pode colocar, de repente, algumas cadeiras estreitas, aquelas cadeiras que têm braços. Eu não vou me sentir confortável, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? E isso entra aí no que é o modismo das empresas de diversidade, né? E aí as pessoas pensam nas pessoas de deficiência, pensam nos LGBTs, né? Mas não tem tanta assim a questão da diversidade não é só pensar nisso, né? Então, você ter ali a Milena está dizendo, eu sei bem como é, professora. Pois é, Milena. Então, assim, às vezes a gente fala, a minha empresa é diversidade, ela está, sim, ela pratica. E aí você vai na empresa da pessoa e a empresa da pessoa não tem uma rampa para um cadeirante. Então, assim, ela contrata uma pessoa deficiente, mas não tem uma rampa, não tem uma barra no banheiro para a pessoa se segurar. Então, assim, não adianta você só querer se enquadrar na legislação, que existe cota de PCDs, de portadores de deficiência, a legislação exige, né? Essas cotas, não adianta nada você querer e depois falar, a minha empresa está dentro, sim, da diversidade, né? Então, a gente também tem que estar preparado. Então, quando a gente aplica alguma dinâmica num processo seletivo, a gente tem que ter esses cuidados. Nós, como selecionadores, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, né? Que é se colocar no lugar do outro. E, às vezes, você prepara toda uma dinâmica para ser feita,
e chega um determinado candidato que você fala, puxa, essa dinâmica eu não vou conseguir fazer, né? E aí você tem que fazer uma outra dinâmica. Ou você primeiro conhece os seus candidatos e numa segunda etapa você faz a dinâmica, porque você já conheceu todos, inclusive fisicamente, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, isso é importante, né? Numa dinâmica. E a dinâmica do característica do líder, como que a gente faz, né? A gente distribui aquela folhinha com aquelas afirmações, pede para os candidatos ali numerarem, né? Cada um individualmente, e depois aí você chama esse grupo de pessoas, no máximo 5 pessoas, e pede para que eles entrem num consenso do que é o correto, do como que ficariam. Então, os 5 com ideias distorcidas, como aconteceu na nossa sala no encontro passado, e só que foram 2 pessoas, só que a gente fez ali discutindo sobre, esse aqui é bacana, vamos colocar esse primeiro, esse em segundo, esse em terceiro, e aí um cedeu de um lado, outro cedeu de outro, e quanto mais pessoas você tem, se você tiver 5 pessoas, por que eu falo 5? Posso fazer com 15 pessoas? Posso fazer com 10? Pode. Só que pode ser que você vai demorar muito mais tempo, e além de demorar mais tempo, pode ser que tenha alguma encrenca ali, né? Alguma discórdia. E aí fica ruim para quem está aplicando aquela dinâmica segurar todo esse cenário, tá? Então, só para a gente dar um desfecho da atividade passada, né? Se nós fôssemos pensar aí num candidato do qual nós contratávamos, os 2 foram muitíssimo bem, porém a gente indicaria, né, aquele que mais adequa na vaga que realmente estaria necessitando naquele momento. Então, como eu não falei nada qual seria o perfil do candidato, a gente não teve, né? Foi mais o exercício de aplicar, né? De ver como que se funciona realmente uma dinâmica, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre a dinâmica ou aplicação, enfim, me questione. Nós vamos aplicar outras no decorrer do semestre, e aí essa já fica aí para vocês como uma das para serem aplicadas, é muito fácil. E veja, conforme as observações, é o que eu falo, processo de recrutamento e seleção, quem está ali no processo, a gente tem que ser muito observador. E ali, se você tivesse no presencial, talvez um gesto, um olhar, né, diria muita coisa. Mas como a gente estava aqui só no som da voz da pessoa, então só houve aquele acordo, tá bom, eu faço, mas mesmo assim dá para entender um pouquinho quem é aquela pessoa e como que é abordado e como não é abordado. Às vezes você pega 5 pessoas e as 5 pessoas têm o espírito de líder, que quer fazer e não muda de opinião. E aí é uma encrenca danada, tá? Isso já aconteceu em sala de aula, isso já aconteceu na prática com o processo seletivo mesmo, e isso pode acontecer. Então, por isso que eu falo, a dinâmica, ela é fácil de ser aplicada, porém tem que ter muito pulso firme em algumas situações que podem acontecer nesse sentido, tá? Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco de budget, né, que tá lá, vocês já viram aí o material, e quando eu falo, né, o que é um budget, né, o que vem na frente para vocês aí, né, embora tá no meu aqui na nossa apresentação e tá no material de vocês, né, mas o que vem aí para vocês, né, a questão do budget? O que seria isso, né, o budget, o orçamento? O que será que eu faço com isso numa empresa? Alguém tem algum conhecimento nesse sentido? Alguém já praticou? Alguém já ajudou? Já ouviu falar na empresa? Fala para mim, pode ser no chat, eu abro o microfone. Se alguém já participou de um budget, ou seja, de um orçamento, fazer o orçamento dentro de uma empresa, né? Pode ser anual, pode ser semestral. Alguém já participou de algum processo desses? Ninguém? Eu não, professora. Não? Não, Tá. só sei o que eu li hoje. Eu li só, Aham, eu li isso que você postou, eu imprimi, tudo é o que eu sei, só isso. tá bom. Mais alguém? Oi, professora. Ah, Boa noite, oi, pessoal. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu Então, tá já ouvi bom. falar, já fui co-participante, sim, lá no meu setor, lá na empresa. Tá. E é muito importante essa ferramenta, assim, eu diria que é uma ferramenta de gestão, porque mostra para onde a empresa quer ir, quer caminhar, e ajuda por conta dos forecasts, né? Pode ser revisto, como você falou, acho que é muito importante, eu gostei bastante. Tá. Você participou desse projeto, Elton?
Sim, na verdade, não diretamente, porque eu estava ajudando o meu gestor e a gente acabava que eu participava indiretamente, eu acompanhava, dava algumas sugestões, mas Tá, minimamente. Mas sim, eu acompanhei um pouco, deu para perceber como funciona. entendi. Os demais disseram que não, que nunca fez, nunca participou. A Deonilda fez uma pergunta, né? Que não é ruim uma pessoa mesmo que tenha um perfil de líder não ceder. Claro que não, Denilda. Hoje, um perfil de líder ele tem que ser flexível, tá? Não que a gente tenha que concordar com tudo ou ceder sempre, mas o perfil de um líder, ele sim, ele pode ceder. Inclusive, um perfil de um líder ceder algo para um subordinado dele não tem nenhum tipo de problema, tá, Denilda? Embora a gente sabe que tem muitos líderes que o subordinado dá alguma ideia e o líder não aceita, tá? Diferente do que o Elton acabou de falar, né? O Elton acabou de falar, meu líder, eu dei algumas opiniões, eu estava ali junto, quer dizer, por mais que ele não participou 100%, né? Mas o líder dele deu oportunidade de ele estar vendo ali como é que constrói, para ter, acompanhar. Então, assim, não tem nenhum tipo de problema se de repente ali o Elton falasse para o líder, poxa, líder, mas e tal coisa, né? Você acha que de repente a gente tem que fazer orçamento disso, né? E o líder poderia parar para pensar e falar, realmente, a gente não precisa. Ou o líder podia falar, nossa, é verdade, isso daqui precisamos incluir, né? Então não há nenhum tipo de problema o líder ceder, tá? Nem numa opinião, nem numa decisão, ou de repente dar um passo atrás numa decisão, isso não tem nenhum tipo de problema, né? O líder ele só não pode ficar em cima do muro, né? Na minha opinião, eu acho que o líder ele não pode ficar ali na dúvida de algo. Ele tem que ter uma opinião, né? Seja uma opinião favorável, desfavorável, mas ele tem que ter a opinião dele e defender aquela opinião dele, né? Então, o fato de ceder, ele pode ter uma opinião contrária da minha, por exemplo, mas ele vai ceder e falar assim, puxa, é verdade, eu não tinha pensado dessa forma, né? Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente tem ideias, quanto mais a gente fala, né, a respeito, mais coisas aí a gente aprende, né? E o líder também tem que estar aberto a isso sim, tá, Denilda? Bom, vamos falar um pouco de budget, né? Eu costumo falar de budget, e deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, espera um pouquinho só, eu vou colocar minha tela. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar, que eu vou fazer como se fosse a minha lousa aqui, tá? E aí, nós vamos fazer juntos isso. O que eu gostaria que vocês falassem aí para mim? Acho que está apresentando, eu estou com uma tela do Word aberta, acho que vocês devem estar vendo ali, só tem como se eu começasse a digitar, né? Então, acho que dá para vocês verem ali que a tela está em branco, né? Deixa eu colocar aqui letras grandes para a gente ver se vocês conseguem ver para a gente poder enxergar aí também, vocês. Opa! Só me falam se vocês já estão vendo com as letras grandes aí, se vocês conseguem visualizar, por favor. Sim? Ótimo, muito obrigada. Então vamos lá. Aqui eu coloquei o budget, né? Que é um orçamento. E para que a gente possa, para que eu possa explicar para vocês de uma maneira muito tranquila, sem entrar no mundo corporativo, porque eu vi que muitas pessoas não conhecem o que é o budget. Então, para vocês nunca mais esquecerem, nós vamos fazer uma coisa muito fácil, né? Muito fácil, mas eu não sei fazer muito bem. Mas acho que deve ter alguém aqui na sala que sabe fazer algumas coisas, sim. Como se eu for para a tela, eu não vejo vocês e vocês podem escrever no chat, eu vou colocar aqui e depois eu vou lá e digito na tela rapidinha, tá? Vamos lá. Vamos supor que a gente vá fazer um pão. Eu acredito que aqui na sala deve ter alguém que entenda fazer de pão, né? Alguém deve saber. Então, eu gostaria de saber o que vocês precisam, o que vocês indicam para que a gente possa fazer um pão. Então, venha lá a chuva de ideias. Pode falar tudo para mim, o que a gente vai precisar para fazer esse pão. Farinha de trigo já apareceu ali. Água, Fermento. Ovos,
fermento, água, leite, misericórdia. Espera aí, o fogo, a margarina, o sal, a água eu já escrevi. Forno bom, olha lá, isso, esse forno bom acho que ficou bem em evidência, hein? Uma mão boa, nossa, Vitor, aí também é exigência, hein? Uma mão boa. Será que é por isso que eu não consegui fazer Tempo, pão ainda? Qual, Marina? tempo para deixar a massa Tempo, descansar e crescer. tempo, tá bom. Que mais? A forma. Leite condensado, gente, tá dando fome já, hein? Leite condensado. Que mais? Será que eu esqueci de alguma coisa? Rolo para espalhar a massa. Muito bem. Mais alguma coisa que vocês lembram? Sal, açúcar, depende se vai ser salgado ou doce. Mas mesmo que eu vou Eu já fazer, coloquei, mas eu vou falaram do leite fazer. condensado. Vamos escrever aqui o açúcar. Pode sair, de repente, um pão doce e um pão salgado. Isso. Tá bom. O recheio, né? Se for um pão salgado, que gostoso, hein? A panela, muito bem. Açúcar, a colher, açúcar de confeiteiro. Eu falei que vocês iam saber fazer esse pão melhor que eu, tenho certeza disso. Bom, daqui a gente já pode tirar algumas coisas. Eu vou lá para minha tela para eu preencher aqui, vocês vão acompanhando. Então, ó, farinha de trigo, ele vai ficar bem grandão aí, mas acho que dá para a gente. Eu não vou colocar todos aqui, a gente resume um pouco. Então, farinha de trigo, os ovos. Espera lá. Os ovos, o fermento, a água, a forma. E aí, vamos pensar numa coisa, né? De alguns itens desse, fora os demais que vocês falaram, e o tempo. Quando a gente fala em budget, o primeiro momento que me vem, por exemplo, para fazer um pão, veio todas essas chuvas de ideias que vocês colocaram, né? Então veio farinha, veio a forma, veio o tempo. Veja, eu estou começando, eu tenho uma série de coisas. Então vamos dizer que eu tenho lá um caderninho de receita, eu tenho minha receita, eu vou lá pegar todas essas receitas e eu vou encontrar todas ali os meus ingredientes, além do tempo, né? Que falaram aí que foi muito bem colocado essa questão do tempo, né? E da mão boa. Então, assim, se eu tenho todos esses ingredientes, já é um passo para eu iniciar um orçamento. Um orçamento de quê? Vamos dizer que esse pão eu vou vender. Então, eu preciso, quando a gente fala da mão, eu vou escrever aqui que é a mão de obra, tá? Que aí seria a pessoa, seria a mão do confeiteiro, a mão do boleiro, enfim. Então, eu diria que é a mão de obra. Que quando a gente fala em RH, é headcount. O headcount, eu vou por aí no chat, que é o HC, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Headcount, é HC. Então, é contar cabeças, tá? Isso significa que são as pessoas. Então, vamos dizer aqui, nesse momento, a gente vai considerar ali a mão de obra. Então, o que acontece? Para eu fazer esse bolo, eu tenho que colocar linha por linha tudo aquilo que eu preciso. Então, eu vou precisar da farinha, do ovo, do fermento, do tempo, da mão de obra, e vou colocar o valor. Então, quanto que eu vou gastar para farinha de trigo? Ah, vou gastar, sei lá, R$ 5 uma farinha de trigo, né? Então, eu colocaria lá que eu vou gastar R$ 5 de farinha de trigo. Aí, quanto que eu vou gastar de ovos, né? Ah, são 2 ovos, mas a dúzia custa R$ 7, dividido por 12. Vamos dizer que a dúzia custasse R$ 12, eu preciso de 3 ovos, então eu tenho lá R$ 3 de ovos, né? O fermento vai uma colher, mas o fermento custa R$ 4, R$ 5. Bom, se 4 colheres, uma colher, quanto fermento não vai dar? Sei lá, vai dar R$ 1 de fermento, né? E aí eu começo a fazer ali o meu custo desse pão. Isso nada mais é do que um budget, isso mais nada é do que um orçamento. É o quanto eu tenho que gastar para fazer aquele pão. Se vocês vão fazer uma festa de aniversário ou uma festa surpresa, né? Quanto que eu vou gastar para fazer aquela festinha?
Então, eu vou comprar um cento de salgado, vou comprar 2 refrigerantes, vou comprar os pães, vou comprar salsicha, um molho, vou fazer esse cachorro quente, tem que comprar batata para fazer purê. Então, veja, olha o quanto que se gasta. E é o que o David falou, nessas horas tem que pôr até a luz. Exatamente. A gente coloca tudo, porque aí eu vou saber quanto que realmente se custa aquele pão. Quando a gente fala, isso eu estou fazendo um planejamento, eu estou fazendo um orçamento, o quanto custa aquele pão. Será que eu tenho dinheiro para fazer esse pão? Será que eu tenho dinheiro para fazer aquela festinha? Eu estou falando em uma coisa, uma festinha ou um pão. Agora vamos colocar um pouquinho mais coisas aí nesse nosso budget. Até aí tudo bem, gente? Vocês entenderam aí? Né? Surgiu até a opção aí de a gente ter esse cenário, né, de o quanto que a gente tem para se fazer aí um orçamento, o preço de uma festinha ou um preço de um pão, né? Que ou seja, então a gente vai colocar o gás, a gente vai colocar uma série de coisas e aí vai sair o meu preço do pão. Se eu colocar agora um budget pensando no orçamento de vocês, quando vocês falam assim, professora, eu nunca fiz um orçamento. Ok, pode ser que vocês nunca tenham feito dentro de uma empresa, mas eu tenho certeza que todos aqui já fizeram um orçamento. Quer ver por quê? Eu vou colocar de novo aí para vocês escreverem no chat e eu vou anotando aqui. Quando vocês falam que vocês têm gastos mensais, né? Então, professora, eu preciso arrumar um emprego rapidamente. Professora, eu tenho um emprego, mas eu pago minhas contas e está faltando dinheiro. Professora, eu fiz as contas, não dá para estudar inglês, que daqui a pouco a gente vai ter um recado para vocês para falar do inglês. Professora, eu preciso fazer tal coisa. E aí vocês falam assim, mas eu não tenho dinheiro. Então, vamos começar a fazer um orçamento agora com dinheiro e lado pessoal da gente, né? O que a gente faria aí num orçamento? Então, inicialmente, né? Eu moro com a família, ou eu moro sozinho, ou eu sou a pessoa aqui que é a cabeça da família. Ah, não, eu sou só um filho, eu ajudo pouco em casa. Enfim, vamos pensar num gasto de uma residência, de tudo aquilo que a gente tem gasto. Vocês podem escrever aí à vontade, abrir o microfone falando para mim. Eu vou escrever aqui. Água, luz, internet, celular, água de novo, comida, faculdade, aluguel, faculdade, água, internet, aluguel, luz, internet, compras do mês. O que seriam as compras do mês, Rosângela? Ração para o pet, medicamento, muito bem, comida, alimentação. Rosângela, a Rosângela colocou lá alimentação, banho e tosa do pet, muito bem. A TV a cabo, gasolina, ok. Ninguém vai no cabeleireiro? Não corta cabelo? Lazer. IPVA, vixe Maria, Tatiana. Barbeiro, né? Que tem que fazer a barba, cortar cabelo. E para as mocinhas, né? A manicure, claro. Que mais? Roupa, sapato. Nossa, eu adoro comprar essas coisas. Bom demais, quando tem dinheiro, né? Dentista, convênio, plano de celular, material escolar, né, de filhos, ou mesmo para gente que está na faculdade, precisa de um caderno, de uma caneta, né? Sobrancelha, isso aí, Amanda. Né? A gente também tem que se cuidar, né? Cursos extras, olha quanta coisa aí, né? Então vamos lá. Parece que é uma enxurrada de coisas, né? E será que a gente suporta tudo isso, né? Será que a gente consegue fazer todos esses detalhes aí? Então, olha só. Se a gente colocar toda essa lista de coisas que vocês mencionaram, tá? Então, a gente pode ver que tem algumas coisas ali que
elas são, se a gente dividir em essenciais e não essenciais, eu consigo identificar algumas coisas que eu posso cortar, né? Então, por exemplo, das coisas que eu anotei aqui, a água, a luz, a internet. Água e luz, eu diria que não dá para a gente cortar, né? É a nossa sobrevivência. Mas a gente pode economizar, né? Já posso pensar em alguma coisa. A internet hoje, a maioria ninguém mais fica sem, né? Então, a gente também incluiria aí como essencial, tá? O celular é a mesma coisa. Hoje ele é essencial. Comida, nem se fale. A faculdade, se eu não estudar, eu fico congelada aqui, né? Então, ele é essencial, mas eu vou deixar como essencial por enquanto. O aluguel, a mesma coisa, ração, medicamento, TV a cabo, gasolina, lazer, tudo isso, se a gente parar para pensar, são essenciais. Só que aí vocês vão colocar num pedaço de papel, né? E vocês vão colocar lá qual é o valor de salário que vocês recebem hoje. Então, vamos dizer que o seu líquido lá, aparece lá que você recebe R$ 1.500, né? Mas aí você também tem vale alimentação de, sei lá, R$ 500 no mês. Então, você recebe 2.000 num total, né? Se a gente olhar um vale alimentação de R$ 500, aos preços das coisas que nós temos, nós não conseguimos fazer uma compra de mercado para o mês inteiro para uma família, né? Então, a gente sabe o quanto isso é caro e o quanto isso se torna cada vez mais caro. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer a lista de tudo que eu gasto. É igual vocês falaram, vamos dizer que essa é a nossa lista de gasto, né? E eu ganho R$ 2.000 no mês, contando meus R$ 500 de vale alimentação. Aí eu vou voltar um pouquinho e falar assim, peraí, o que dá para eu cortar? A sobrancelha, eu adoro fazer, mas nesse momento eu vou ter que pegar a minha pinça e eu mesmo vou ter que fazer e vou dando meu jeitinho. Não vou querer fazer com rena, não vou querer fazer, vou ter que dar um jeito. Eu vou tirar. A minha manicure, né? A minha mão hoje está sem esmalte, mas essa semana eu não vou conseguir pagar. Então, eu não vou trazer a manicure aqui. E como eu sou ruim pra cacilda para fazer a minha mão, eu não vou conseguir fazer sozinha. Então, eu vou deixar assim, vou dar uma lixadinha, vou deixar ela limpinha e pronto. É o que eu vou ter que fazer. Não tem condições. O meu filho, ele tá aqui com barba e eu não vou pagar barbeiro para ele ir lá, não. Ele vai lá no banheiro, pega lá a esponjinha, pega o barbeador e, meu, desculpa, mas você vai ter que fazer sozinho. E aí eu também tiro isso, né? A gasolina tá cara demais. E aí eu não vou pôr gasolina no meu carro, eu vou andar a pé, de ônibus, ou deixar ele de ir em alguns lugares. E vou deixar meu carro aqui quieto. Mesmo assim, eu ainda preciso de dinheiro, porque não dá. Eu vou no mercado. O que realmente eu preciso no mercado, né? Deixa eu olhar meu armário. Então, você vai abrir o armário e você tem uma lata de leite condensado para fazer o pão que a gente vai precisar. Mas se você fez aquele pão, você não vai ter mais outra e ponto final. Ok, eu só vou comprar leite condensado no outro mês, eu não vou comprar agora. Então, são coisas... Aí você vai no mercado, você olha lá, a carne está muito cara, então não vou comprar carne, eu vou ter que comprar frango. Ah, não dá para também comprar frango, então vou comprar legumes, né? Enfim, e aí você começa a driblar, e aí você começa a cortar as coisas. Eu adoro dar presente. Só que uma das coisas, quando a gente aperta o cinto, e eu já passei por isso na minha vida, né? Não somente por uma vez, mas eu já passei. E a gente, para apertar o cinto, a gente deixa de dar presente para as pessoas. Mas a gente continua junto, a gente continua dando amor, a gente continua estar lá com a pessoa. Você só não vai dar o presente. Eu, por gostar demais de presentear as pessoas, o que eu fazia? Eu comprava um bombom, escrevia um bilhetinho e entregava aquele bombom para a pessoa, né? Então, hoje eu tenho uma equipe de 12 pessoas, eu dou presente de aniversário para todos eles, eu encaminho presente para eles, além de Natal. Graças a Deus eu posso, mas teve um ano que eu não pude, e eu não dei. Eu dei um bombom sonho de valsa para cada um e escrevi um bilhetinho. E as pessoas falaram, não desmerecendo os presentes que você já nos deu, mas esse bombom, né, tem um baita de um valor em sabendo da forma que ele veio,
e da forma que o que você está vivendo, porque eles sabiam o que eu estava passando. Então, assim, são coisas que, às vezes, é o gesto que significa muito mais do que um valor de um presente. Então, isso é uma das coisas que a gente pode sim tirar, né? E aí foi dito, aí o Antônio disse que um amigo dele começou a cortar o próprio cabelo. Misericórdia, Antônio, eu nem a unha consigo fazer. Eu nem me atrevo a tirar as cutículas que ficam uns rombos aqui, uns buracos. Imagina se eu quiser cortar meu cabelo, eu não sei o que acontece, né? Então ele é corajoso mesmo, parabéns aí para ele, né? Mas olha aí, ele já teve um lucro. A minha mãe também corta o cabelo dela sozinha, tá? Ela tem 76 anos. E ela corta o cabelo dela, né? Então, assim, olha que bacana, né? Ela já economiza, ela não vai no salão, ela mesma faz a unha dela, ela mesma faz a sobrancelha, ela mesma corta o cabelo, né? Então, assim, já é uma economia que ela fez. E ela também aprendeu com isso quando ela se tornou aposentada, que realmente não tinha mais condições. Ou ela come, ou ela faz dessa forma. E muitas coisas a gente faz. Bom, entre fazer minha unha e me divertir, peraí, eu acho que eu vou me divertir um pouquinho. Deixa a minha unha aqui, eu vou dar um jeitinho nela, né? E olha que bacana, né? A Milena disse que eu também sou assim. Pois é, Milena, quando a gente pode, a gente faz, né, com maior boa vontade, né? A Sara faz a unha dela, sobrancelha, o cabelo. Sara, que orgulho, parabéns, isso é ótimo, né? E aí a Bia também faz a sobrancelha, o cabelo. Aí a unha também é uma negação. Pois é. Mas olha que bacana, né? Eu acho que é daí que a gente começa a ver algumas coisas. E às vezes, quando a gente começa a colocar tudo que a gente gasta no mês, a gente vai ver que tem coisas que não é necessário a gente ter aquele gasto. Isso é desenhar um orçamento. Então, quando vocês estavam em aula presencial, vocês colocam no orçamento de vocês aquele milho que você compra na porta da faculdade, aquela cerveja que você vai tomar de sexta-feira com um amigo, o cigarro que você fuma, né? De repente, você vai colocar ali um refrigerante, uma água que você vai comprar, e aí você começa a colocar no lápis. E aí você vai ver o quanto que a gente gasta, né? Eu fiz isso, tá? E eu diria assim, hoje eu consigo guardar dinheiro. E as minhas contas são maiores do que o passado. E aí você vai falar, professora, como é que você conseguiu fazer isso? Pois é, eu comecei a fazer esse exercício. Então, assim, eu adoro bolsa, adoro sapato. Se eu descer a rua 12 de outubro com dinheiro, eu vou chegar no final dela com umas quatro sacolas. Porque você vai passando, vai vendo oferta, se empolga e compra. Só que aí você tem que se questionar, é necessário comprar esse sapato? Então, a partir do momento que aí eu comecei a fazer um exercício comigo. No momento que eu mais precisei, eu comecei a fazer esse exercício. A gente aprende na dor. E aí, quando eu comecei a fazer esse exercício, o que aconteceu? Se eu comprar um sapato, é porque um sapato meu eu tenho que dar embora para doação ou vou jogar fora porque não tem mais condições de uso. Senão, eu não compro outro, né? Então, isso que a gente começou aqui em casa, a gente começou a praticar. Eu aprendi isso na empresa, que eu trabalhei no passado, fazendo o orçamento da empresa, como que as coisas aconteceram, e aí eu comecei a fazer esse exercício. Se vocês quiserem fazer pessoal para vocês uma planilha igual ali, né? A Edilene está falando, ela faz uma planilha, coloca lá no Excel, linha por linha, tudo que você tem de gasto, tudo, sem exceção de nada. Uma bala que você compra, um pãozinho que você vai na padaria, você compra o pãozinho lá, o pãozinho francês. Mas aí você pega e fala assim, puxa, hoje eu vou levar um doce. Coloca lá o valor que você está gastando. Aí, não quero que ninguém saia da aula dizendo que a professora é mão de vaca, porque não é meu caso. E também não quero que vocês se tornem um. Na verdade, é a gente saber por que a gente gasta dinheiro, para onde vai esse dinheiro e a gente ter um objetivo na vida. Todos nós temos um objetivo. Quando a gente alcança aquele objetivo, nós queremos mais. E aí, esse mais, ele sempre vai ser revista aquela planilha e pode ter objetivos ali que eles podem ser adiados, porque pode acontecer algum imprevisto, como um medicamento, como falaram aí. Eu posso ter uma doença, né, uma gripe forte, tem que comprar um antibiótico para o meu filho. Aquilo não estava no meu orçamento, eu saí fora do meu orçamento. Então, aquele valor, o que eu gostaria de fazer naquele mês vai ter que ser adiado. E assim por diante, né? Se a gente fizer isso, a gente consegue chegar onde nós queremos, comprar os nossos bens maiores dos quais nós queremos, né? Basta a gente ser muito criterioso nisso.
Isso é um orçamento. É o saber, é o budget, é o saber o quanto eu gasto, com o que eu gasto, e eu quero saber, para eu chegar no objetivo A, como é que eu chego lá. Então, se eu quero chegar na compra de um carro, ou se eu quero, quando vocês vierem estudar a faculdade, com certeza vocês devem ter questionados a vocês mesmos ou aos pais de vocês para quererem estudar. Pai, mãe, eu quero estudar. Você consegue pagar minha faculdade? Custa tal valor. Se não, marido, esposa, eu vou estudar. A gente ia casar? A gente vai casar, não ia, mas não agora. Espera eu me formar e depois a gente casa, né? Puxa, eu queria comprar um carro. Ah, mas agora com essas pandemias, é melhor eu não comprar o carro agora. Eu vou estudar e depois eu compro esse carro. Enfim, são nossos objetivos que a gente tem que colocar ali. E se não sobra dinheiro, a gente tem que fazer sobrar. Eu fiz um exercício em casa que até a internet eu consegui reduzir. TV a cabo, internet. E aí a gente tem que se perguntar: eu uso isso? Então eu tinha uma baita de um pacote de TV a cabo, de internet, telefone, e aí eu me questionava: eu uso isso? Muitas coisas eu não usava, então para que eu tenho que fazer aquele gasto? Agora, não, internet eu não abro mão. Eu adoro assistir vídeo no YouTube, eu tenho ali nos meus canais de TV, eu não abro mão. Ok, é uma opção, é o seu lazer. Você não precisa abrir mão, mas veja aquelas outras coisas que você pode abrir. Com certeza a gente vai ter, né? E aí, a Adilene já falou da planilha, mas é difícil, eu concordo, Edilene. A gente é difícil mesmo guardar, principalmente nos dias de hoje, que tudo aumenta e o salário da gente não. Mas se a gente começar a fazer esse exercício, a gente começa a entender um pouquinho mais do budget, né? A gente começa a entender um pouquinho mais. E aí o Antônio fez um curso de finanças, ajudou muito. Passou a economizar 30% do seu salário. Perfeito, Antônio. Né? Isso também é importante, porque quando você fala economizar o seu salário, né, você não está deixando de comer, nem de viver, nem de passear. Você vai de encontro a outros tipos de lazer, você vai de encontro a outras coisas, né? Às vezes, quando a gente tem dinheiro, e eu costumo falar na área de RH o seguinte: as pessoas falam assim, puxa, o meu salário é baixo, eu preciso de aumento. Tá bom, você dá aumento para aquele funcionário. Dali 1 ou 2 meses, ele está aborrecido de novo, ele está desmotivado de novo. Por quê? Porque aquele salário já está pequeno de novo, ele fez mais gastos, né? Então, veja, o Antônio acabou economizando 30% do salário dele. A gente tem que aprender a fazer o nosso dinheiro render. É difícil, principalmente quem tem filho, quem tem pet, quem tem carro, quem tem as despesas da casa, né? Mas tem que ser feito esse exercício. Vocês colocarem numa planilha e ver o que é essencial, o que não é essencial, vocês vão conseguir bem driblar isso, tá? A Dayana disse: faço tanto orçamento e administro tanto na empresa para o orçamento fechar bem e perco a. Peraí. E perco a rédea na minha vida, acredita? E agora estou tentando fazer essas reduções em casa também. Eu adoro gastar. Dayana, eu amo gastar, eu não adoro, né? Todos nós gostamos, mas quando a gente fala em budget, quando a gente fala em orçamento, isso é extremamente necessário, tanto para a vida da gente quanto para as empresas, principalmente no RH, tá? Quando a gente fala nesse cenário de RH, é extremamente importante a gente ter essa consciência de quanto, né, na parte de RH, a gente faz esse cenário. Eu quero ver se vocês entenderam o que é um budget para a gente aprofundar mais agora, indo para o mundo corporativo. Como muita gente não conhecia, né? Então eu quis colocar aí 2 formas simples, dia a dia de vocês, para que a gente entendesse. E aí eu quero entender aí o que vocês, né, me falam, se isso tem a ver, não tem a ver, se está entendido. A Milena falou que está entendido, né? Então vamos voltar lá para o nosso material que eu deixo no site para vocês, né, lá no portal. E aí a gente coloca aqui o que a gente tem aí de planejamento de pessoas no RH. O orçamento, então, é ali um orçamento, né? O budget é orçamento, nada mais é do que um orçamento. Quando a gente fala em planejamento de pessoas, que é o planejamento de headcount, quando a gente fala de headcount, a parte integrante do nosso planejamento estratégico de uma empresa
é o planejamento de pessoal, ou seja, o planejamento de pessoas. Então, normalmente, o que a gente precisa saber, né? Primeiro que o RH ele tem que estar muito de encontro ali com a diretoria, com os CEOs da empresa, com os diretores, presidentes, para que eles falem para a gente o que vai acontecer com a empresa. Se eu fizer essa planilha de gastos para 2022, né? Eu vou fazer hoje e até dezembro de 21 eu vou cortar muita coisa do que eu tenho aqui de gasto. Mas a partir de janeiro de 22 eu vou economizar 20%, 30% do meu salário eu vou guardar. E aí você começa a fazer essa planilha. Então, por que você quer fazer isso? Porque eu quero comprar um carro, eu quero fazer um curso, eu vou fazer meu MBA, enfim. Então, você tem ali um objetivo. É a mesma coisa no planejamento de pessoas. A gente tem que pensar no presente, porém olhando lá no futuro. Então, o presidente da empresa, ele tem que me dizer se ele pretende fechar alguma fábrica, se ele pretende abrir uma nova filial, porque isso tudo é custo para a empresa, né? Então, eles têm que me dizer. Se eu sou de um RH, que as pessoas não me falam, e eu estou fazendo o orçamento do RH, e eu não tiver essas informações, eu não consigo fazer o orçamento. Né? Então, é muito importante essa parceria junto com os donos da empresa ali para identificar isso. Né? Quando a gente fala em elaboração de pessoas de RH, o planejamento, a gente tem que questionar o seguinte: quantas pessoas vão precisar? Vai abrir uma nova fábrica? Quantas pessoas? Que tamanho que é essa fábrica? Onde ela vai ser? Onde que elas vão trabalhar? Né? Que local? Município? Estado? E aí, quais são as competências que essas pessoas têm que ter? Será que se eu pegar alguém de fábrica ou algumas pessoas que eu tenho hoje e dar um treinamento, eu consigo aproveitar essas pessoas ou vou ter que contratar do mercado? Que tipo de tecnologia elas vão usar? Como elas têm que se comportar? Né? Como é que é? Quais são as competências que essa pessoa tem que ter? E que vínculo que é? Nós vamos contratar essas pessoas, serão terceiros, estagiários, aprendizes, né? Que tipo de vínculo que eles vão ter? E de onde elas virão? Virão de uma outra fábrica? Nós estamos comprando uma fábrica nova e aquelas pessoas já estão ali, eu só vou absorvê-las? Ou eu vou ter que contratar todo mundo? Né? E quais são as expectativas? Então, isso é extremamente perguntas básicas para eu fazer um budget de pessoas. Às vezes, o que acontece num planejamento de RH? Tá? Isso é normal. Quando a gente falou de um planejamento nosso, a gente planilhou um monte de coisa, né? A ração, medicamento, a comida, o curso, a despesa que a gente tem com água, luz, os nossos bens de consumo. Quando a gente fala em RH, eu tenho que planejar o seguinte: quanto que eu vou gastar em recrutamento? Se eu tenho vagas em aberta, eu vou ter que publicar essas vagas, eu vou ter que chamar as pessoas para vir aqui, eu tenho todo o processo seletivo para ser feito, eu tenho que selecionar essas pessoas, eu tenho que chamá-las para vir na empresa, ou vou desprender o tempo, igual vocês fizeram lá com o pão, e aí eu tenho, isso tudo é dinheiro. Eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que desenvolver as pessoas, e eu tenho que fazer o pagamento dessas pessoas. Então, isso tudo é um planejamento de RH, se falando em pessoas. Eu preciso investir nessas pessoas, eu vou ter um custo disso. E aí eu tenho que lançar todas essas informações para um budget, para um planejamento de RH de pessoas. Pode falar, Wélia, você levantou a mão? Sim. Pode falar. Não sei se tem a ver essa pergunta que eu vou fazer, Faça. mas aproveitar que eu estou me lembrando. Tá bom. Como você sabe, e os colegas também, eu estou em busca de emprego, então estou fazendo algumas entrevistas. E na maioria das entrevistas, ou até mesmo quando eu vou preencher alguma vaga, alguma coisa, enviar meu currículo, tem essa pergunta de qual que é a minha pretensão salarial. Uhum. Porque assim, eu percebi nessa busca também que os salários eles estão muito abaixo do que era, Sim. né? Então, quando o recrutador ele pergunta para a gente isso, né? Aí, digamos assim, que eles estão pagando mais do que aquilo, ou menos do que aquilo. É uma forma, eles estão cortando gastos, eles têm interesse em saber que é para ter uma ideia de quanto que vai pagar para o funcionário? Vamos juntar toda essa pergunta aí com um monte de coisa, tá? Então, assim, primeiro essa observação que você falou hoje, lembra que nós falamos de mercado de trabalho? Quando eu tenho muita gente desempregada, a lei da procura, né?
as empresas acabam ganhando quando tem muita gente desempregada, porque você abaixa o salário de todo mundo que você encontra alguém no mercado. Lembram disso? Isso foi um dos nossos encontros que nós falamos. Então, essa questão, hoje, os valores salariais, eles estão mais baixos, infelizmente, porque tem muitas pessoas no mercado, pessoas boas, qualificadas, treinadas. Quantas pessoas que hoje se tornaram Uber, que são engenheiros, são médicos e que não conseguem emprego. E eles precisam trabalhar. Eu tenho vários amigos que são motoristas de Uber. Eu tenho um amigo que ele tem 4 faculdades, 2 MBA em engenharia, e ele não arruma emprego. Eu tenho um outro que fala 2 idiomas, ele não arruma emprego, né? Então, assim, existem vagas? Existem, só que ambos estão querendo salários muito altos, e eu já falei para eles, começa por baixo, pega menor, né? Aceita. E aí, Wélia, vem de encontro à sua pergunta dessa questão de o valor a sua pretensão salarial. Muitos perguntam essa pretensão salarial, tá? Eu acho que se eles exigirem, você pode colocar que é a combinar. Se for um emprego que é perto da sua casa, que você não vai ter muito que se locomover, se é um trabalho em home office. Hoje em dia, a gente tem que olhar o pacote de benefícios que a empresa está nos oferecendo, nos ofertando, além, claro, da remuneração. Só que hoje em dia, como a maioria está um trabalho home office, isso facilita muito para a gente, tá? A gente acaba ganhando menos, mas eu acabo gastando menos, né? Então, eu não gasto com condução, não gasto com carro, eu não gasto com roupa, porque, ó, eu tô bonitinha aqui, tô de camisetinha para baixo, mas vocês não sabem como é que eu tô para baixo. Eu posso estar de shorts, posso estar de chinelo, entendeu? Coisas que quando você vai na empresa, a gente tem que estar muito mais bem arrumada. Então, a gente tem que estar com sapato, a gente tem que estar com calça, a gente tem que estar com saia. Então, assim, e outra, a gente não vai com uma calça a semana inteira. Em casa, a gente já usa o mesmo shorts 2 dias, 3 dias, e olha lá, né? Se não usar a semana inteira. Se não tiver tão calor, dá para usar a semana inteira. Então, assim, a gente acaba economizando, né? Então, às vezes, isso faz uma diferença no nosso bolso. O fato de perguntar a pretensão salarial, muitas vezes, eles querem entender o que você está em busca. E eles não abrem, muitas vezes, o valor salarial, eles esperam você falar. Então, eu diria que você vai com essa conversa, dizendo, olha, isso para mim, eu preciso entender também os pacotes de benefícios. Às vezes eu tenho um bom pacote de benefícios, mas o salário é menor e eu posso aceitar. Então, eu diria que a minha remuneração, né? Porque se a gente falar salário é aquele que está na nossa carteira profissional. Mas quando a gente fala remuneração, é o valor inteiro. É o valor da minha assistência médica, da minha assistência odontológica, do meu vale alimentação, daquele meu dia que eu não trabalho no dia do meu aniversário, eu fico em casa, eu estou ganhando. Eu ganho um dia, mas eu estou em casa no dia do meu aniversário, né? Então, assim, existem algumas coisas que compensam a distância, enfim. Então, quando te perguntarem isso, por que a empresa pergunta isso, né? A empresa pergunta primeiro porque ela tem um orçamento, ela tem um budget ali. Então, se a OL está ali concorrendo uma vaga, hoje em dia tem muitas pessoas boas no mercado concorrendo a vagas inferiores àquela do qual ela é capaz. Por quê? Porque ela precisa de emprego. Então, ela acaba concorrendo. Então, eu, por exemplo, sou hoje uma coordenadora de área. Se eu for procurar uma vaga, hoje, por eu estar empregada, eu quero acima, igual ou acima minha. Se eu estiver desempregada e me oferecerem um salário perto da minha casa para eu ser uma assistente de departamento pessoal, eu estou dentro, porque eu continuo trabalhando, né? É claro que se eu tiver em home office, porque não adianta nada, de repente, eu ganhar R$1.000, mas também pagar para trabalhar, porque eu tenho que ter alguém para cuidar do meu filho, alguém para cuidar do pet, alguém para não sei o quê. Então, a gente tem que medir isso, né? Mas existem algumas coisas que a gente acaba se sujeitando quando a gente está no desemprego, que é o que a gente fala oferta e procura, que o Antônio colocou aí. Então, as empresas, elas querem saber qual é a ideia de salário que nós, como candidatos, gostaríamos de ter, e aí ela vai de encontro ao que ela tem lá de salarial. Então, o que eu diria? Quando me perguntam isso, eu falo, olha, eu hoje estou empregada, meu salário é X valor. Se eu estivesse desempregada, eu ia dizer, olha, meu último salário foi tal. Só que eu tinha 10 anos de empresa, eu tinha 5 anos de empresa, eu tinha 3 anos de empresa, né?
Então, hoje, diante desse último salário que eu tenho, eu posso baixar um pouco. Você não disse ali abertamente o quanto você quer, mas você deixou e falou, olha, eu posso negociar. Só estou te dando uma ideia de valores. Pronto. Entendeu, Hélia? Porque, às vezes, você pode perder uma vaga por conta disso. De repente, eles têm lá no orçamento deles um valor X. E aí, a Hélia é uma excelente candidata, mas ela chega lá e fala assim, eu quero ganhar 5 mil reais. E a vaga deles lá vale 3 mil. Eles não vão te chamar. Eles não vão te fazer uma contra-oferta, que não vai conseguir chegar no valor, né? Então, pouco provável, de tanto que a gente tem, de tantas pessoas que nós temos, né, no mercado, eles não vão voltar para a UEL e perguntar para ela, falar, olha, nós temos uma vaga, mas nosso salário é 3 mil, você vai concordar com isso? Né? Você pediu 5, 2 mil a mais, a gente vai demorar para você chegar nesse valor, né? E a gente não consegue te dar uma promoção daqui a um ano, não tem muito o que te oferecer, né? Então, dificilmente eles voltam. Então, a ideia é, quando te falam essa pergunta, isso é uma pergunta de praxe, existem algumas coisas que agora eu defendendo aí o meu lado, minhas ideias, tá? De trabalho que eu tenho há anos. Existem algumas perguntas no processo seletivos que são aquelas viciantes e viciadas, né, no bom sentido, que as pessoas sempre fazem as mesmas perguntas. E nós estamos em outro momento, nós estamos em outro mundo. Essas perguntas elas têm que ser redirecionadas. Não tem mais aquele beabá de perguntinhas, né? Exatamente para que a gente saia um pouco disso, né? A gente tem que sair da nossa caixa, a gente tem que sair do nosso quadrado. Então, você perguntar qual é o salário, qual é a pretensão salarial, você tem outras formas de perguntar. Eu perguntaria para você, Wélia, qual o valor, né, hoje, para você chegar aqui? Qual o custo que você tem para chegar aqui? E qual é o custo que, de repente, aproximadamente, você tem de ajuda para fazer nossa casa? Se eu der um salário acima de 1.000, acima de 2.000 ou abaixo de 3, você aceitaria? Né? Eu já vou nivelar você, eu já vou saber o que você quer e ao mesmo tempo, assim, eu estou fazendo a mesma pergunta, porém de uma forma diferente. Né? Então, se você é uma assistente ou uma analista, eu mais ou menos sei o valor que a gente tem no mercado. Então, eu perguntaria, tá, se você receber abaixo de R$ 1.000, você gostaria de trabalhar com a gente? Se for menos de 2.000? Né? Então, é uma forma diferente de eu também te conhecer um pouco. E ao mesmo tempo, eu te conheço e, ao mesmo tempo, eu vejo onde você vai se encaixar no valor salarial, entendeu? Então, assim, é diferente da pergunta, qual a sua pretensão salarial? É uma pergunta que eu nunca soube responder em toda a minha vida, né? Eu fiz um trabalho de consultoria, e esse trabalho de consultoria eu fiz por mim, eu mesma, né? Fiz o contrato, fiz todo o trabalho de consultoria de RH para uma empresa, eu fui contratada para trabalhar lá, fiz essas consultorias aos sábados, porque eu não tenho como fazer durante a semana, até pelo meu horário no mundo corporativo e depois aqui no educacional. Então, eu tive dificuldade em conciliar horários e o cliente aceitou fazer em um sábado, em vários sábados. Então, todos os sábados eu ia trabalhar nessa empresa. E foi difícil eu precificar aquilo, foi difícil eu colocar um preço, o meu valor hora, o quanto eu cobraria para aquele cliente. Né? Então, é difícil isso, porque a gente às vezes acha que você está cobrando demais, ou às vezes você está cobrando de menos. E a mesma coisa, Wélia, é você falar, se eu colocar que eu quero ganhar muito, é capaz de eu não ser a candidata ideal. E se eu colocar que eu quero ganhar menos, eles vão ficar com medo de me contratar, porque vão achar que isso é mentira. Né? Então, olha o impasse que a gente fica. Então, por isso que eu falo, eu acho que é mais fácil a gente fazer, de repente, uma pesquisa e questionar para aquele candidato, né? Entre tal valor, qual que você prefere, enfim. Então, acho que ali você já tem ali um resultado do qual você precisa, né? Tinha alguém levantou a mão. Então, quem que quer falar? Eu não vejo aqui. Tem alguém que quer falar? Eu escutei o barulhinho? Não? Se for, pode abrir o microfone aí, eu paro, tá? Mas, enfim, então, quando a gente fala em planejamento de recrutamento, né, é o processo. O que é o recrutamento? O recrutamento é aquele que vai identificar e atrair as pessoas. Então, por exemplo, eu já tive pessoas. Uma vez veio uma empresa, não vou dizer o nome por questões éticas, mas veio uma empresa muito bem conceituada me procurar, me oferecer uma vaga, né?
Então, esse momento, o que eles fizeram? Eles estavam ali naquele planejamento de recrutar alguém, de identificar um talento e atrair a minha pessoa para ir para a empresa, né? Então, quando a gente fala do recrutamento e seleção, a questão desse planejamento, eu tenho que saber desse planejamento o que eu preciso, né? Então, eu preciso ter em mãos o quê? A descrição do cargo, né? Então, por exemplo, eu vou contratar um gerente. O que esse gerente vai fazer, né? Por quê? Porque isso eu começo a buscar aqui, identificar e atrair as pessoas. Se eu não sei o que eu vou buscar, eu não consigo. Se eu não sei qual é o cargo, o que ele vai fazer, eu não consigo encontrar o candidato ideal. E existem 3 tipos de recrutamento: o interno, o externo e o misto. Em outras aulas mais para frente, a gente vai entender cada um desses, né? E entender quais são as diferenças entre eles e os cuidados que a gente tem que ter. Quando a gente fala em planejamento ainda, eu estou falando num processo seletivo. E aí o processo seletivo é aquele que eu já encontrei um candidato e agora eu vou colocar ele para, ou seja, eu já recrutei, agora eu vou selecionar. Esse desenho explica bem a diferença do que é o recrutar e o selecionar. O selecionar, veja, eu já recrutei todas essas pessoas aqui que estão nesse desenho do lado direito aí. Eu já recrutei todos eles. Mas o que se destacou foi esse vermelhinho aí. Então, o processo de recrutar, eu trago todas as pessoas que mais se aproximam naquela vaga. E o seleção, eu tenho que encontrar o ideal, né? Então, é a diferença do recrutar e do selecionar. Às vezes, você tem pessoas de recrutamento e você tem pessoas de seleção. Como hoje é tudo muito enxuto nas empresas, então eu só tenho eu tenho uma única pessoa que faz tanto o processo de recrutamento quanto o processo de seleção, tá? Então, esse processo aqui, ele existe no momento que eu vou tirar aquela pessoa que mais se adequa para mim. Então, quanto mais eu tiver ali os colaboradores, as pessoas para identificar o que eu preciso dele, ou dar um treinamento para aquelas pessoas que já estão dentro da empresa, eu vou ter um gasto menor. Se eu contratar alguém para aquela vaga, eu vou ter um gasto maior, porque eu vou ter que treinar aquela pessoa, eu vou ter que abrir aquela vaga, eu vou ter que fazer uma integração com aquela pessoa. Se eu der uma oportunidade para alguém dentro da empresa, aí sim eu estou fazendo o quê? Eu tenho que analisar aqui antes até de indicar um treinamento para ele. Então, aquele funcionário que já está na empresa, ele tem a habilidade e o desempenho para aquela nova função, para aquele novo cargo, ele tem o conhecimento e ele tem atitude. Vocês lembram, Ivo já deve ter ouvido falar, do verdadeiro chá: conhecimento, habilidade e atitude, né? Não é o chá da empresa que eu trabalho, não, da Mate Leão, né? O chazinho que a gente toma ali, né? Não é. Aqui o chá em RH, ele significa o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, eu preciso identificar se essa pessoa aqui, ela tem a competência, que seria esse chá, o conhecimento, habilidade e atitude. Então, há muitas vezes aí, as empresas se reúnem com os gestores, identifica algo nesses funcionários, e aí segue para a área aí de treinamento, tá? Eu estava falando de remuneração. O que significa a remuneração? O salário bruto é aquele que consta na nossa carteira profissional. O salário líquido é aquele que eu tenho todos os meus descontos legais e as obrigações acessórias. Então, ou seja, eu tenho desconto de INSS, eu tenho desconto de vale alimentação, de assistência médica, e aí sobra um valor para mim. Esse valor é o salário líquido. E aí a gente tem a questão da remuneração, tá? A remuneração, ela soma o meu salário líquido, né? E mais meus benefícios, tá? Que foi o exemplo que eu dei. Então, às vezes, a gente pode falar assim: quanto você quer ganhar de salário? Eu quero R$ 1.000 de salário, mas eu quero uns 3.000 de benefício, né? Porque aí eu tenho assistência médica minha e dos meus filhos, que hoje é caríssima, eu tenho um odontológico, eu tenho seguro de vida, eu tenho vale alimentação, tenho vale refeição. Olha que coisa boa, né? Então, a alimentação eu vou no mercado, aí eu tenho presente no Dia das Crianças para meus filhos. Então, isso tudo conta como uma remuneração para a gente, né? O planejamento de RH não é tão simples. Ele engloba pessoas com sonhos e histórias de vida, muitas vezes bem complexas esses sonhos e essas histórias de vida. Então, quando a gente fala de planejamento de RH, eu estou colocando ali as pessoas, tá? Eu tenho que ter
como é que eu vou dizer? Esses cuidados, né? Nós estamos no horário de 20 horas e 58 minutos e eu preciso dar 2 recadinhos para vocês. Um recadinho é referente ao inglês da Faculdade Flamingo. Inclusive, eu hoje mesmo passei uma mensagem para o pessoal e eu nunca gostei de fazer inglês e vou entrar nesse teste aí para ver o que acontece comigo se eu começo a gostar, né? Na verdade, a gente tem aí junto a parceria do inglês. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo ou não. Vocês estão conseguindo ver minha tela do vídeo? Tá ali, né? Eu vou passar o vídeo, embora ele talvez não apareça com o som para vocês, mas tem a legenda, né? E o som não é nenhuma fala, é exatamente para vocês entenderem aqui. Ele é bem curtinho, é só para passar um recadinho aí para vocês, tá? Desculpa atrapalhar, não está aparecendo o vídeo, pelo menos para mim. Parece que o vídeo não está aparecendo. Alguém levantou a mão aí para falar algo? O Elton? Sim, falei, não apareceu não. Tá. Deixa eu ver aqui de novo. Espera aí. Ele não está aparecendo aqui. Que coisa estranha. Deixa eu cancelar e abrir ele de novo para ver se ele vai aparecer. Para ver se eu consigo trazer. Se eu não conseguir trazer, eu coloco ele lá no Que Mágico para vocês. Mas qual é o recado, né, desse vídeo? Na verdade, eu não vou conseguir colocar ele aqui, mas eu vou resumir ele para vocês, tá? Esse vídeo, ele mostra aí a parceria que se tem, né, de uma tecnologia diferente do Inglês PES. Então, quem já ouviu falar inglês, e a gente também acabou ouvindo inglês na nosso colégio, que é aquele verbo to be, né? Eu nunca consegui sair dele, e aí a gente tem toda educação de inglês aí, sempre se começa com o verbo to be. E o que eles estão colocando nessa plataforma e apresentando para a gente é que não é dessa forma, né? Ah, então vocês já assistiram, a Elia já assistiu, que bom. Então, é uma forma de ter isso daí, e o que eu quero colocar aí para vocês, que me passaram, eu não sei se passaram para vocês ou não, que tem aí para vocês testarem por 20 dias grátis essa ferramenta. Eu vou colocar no chat, e se vocês quiserem aí, quem sabe nós seremos aí colegas de inglês, porque eu pretendo fazer, né? Estou até tomando aí partido para fazer, usar a ferramenta, enfim, e arrumar um tempo para estar fazendo. O inglês hoje, ele é muito importante. Eu sofro com isso. Às vezes, eu tive que responder um relatório do Grupo Coca-Cola totalmente em inglês, e eu não tenho inglês. Graças a Deus a gente tem Google, a gente tem amigos, né? E é onde eu coloquei aquele questionário para traduzir, entendi o que ele estava perguntando, e a resposta eu tinha que escrever em inglês, e foi daquele jeito, né? Então, assim, hoje a gente percebe aí o quanto que isso faz de diferença, né? O quanto abre portas para a gente também. Então, se tiverem oportunidade, coloca aí no budget, né? Coloca no orçamento de vocês, que eu acho que vale a pena. E o outro recadinho que eu tenho a vocês é referente à atividade dessa semana, tá? Atividade dessa semana, eu vou colocar, daqui um pouquinho, eu vou liberar lá no Que Mágico. E o que é a atividade dessa semana? Vocês podem fazer em grupo, e aí, como vocês têm feito, quem fez em grupo já viu, coloca todos do grupo, coloca lá o texto para que eu saiba que vocês entregaram, porque aí eu puxo pela uma planilha, tá? Vocês podem fazer em grupo. Esse trabalho, né? Ele tem uma pergunta, né? Aliás, são duas perguntas que vocês têm ali. Eu dei uma folguinha para vocês da semana passada, e aí agora eu estou dando 2 perguntas. Então, vocês terão de hoje para fazer, eu vou colocar até terça-feira que vem, tá? Eu costumo deixar até domingo. Como eu quero algo mais elaborado, para a gente realmente ter a certeza que vocês entenderam o que é budget, eu vou deixar até terça da próxima semana. Então, vocês vão ter aí 5 dias para estar fazendo esse exercício, ok?
o que eu gostaria que vocês fizessem? Então, um deles, né, tem uma pergunta dizendo como que você faria um orçamento na área de recrutamento e seleção. Veja, nós fizemos um orçamento individual aí, modo de dizer, dizendo todos aqueles custos que eu tenho no mês. Eu tenho um custo com meu pet, com o meu barbeiro, eu tenho um custo com uma série de coisas. Se a gente pensar em recrutamento e seleção, o que eu preciso ter para recrutamento e seleção? Vocês vão colocar. Então, num determinado momento, nós estamos fazendo o nosso orçamento para a área de recrutamento e seleção. Num primeiro momento, nós lançamos as ideias de todos os pontos, de todos os itens referente ao nosso orçamento. Então, o que eu preciso? Eu preciso da contratação da pessoa de recrutamento, eu preciso ter uma agência de emprego, ou eu mesmo vou ter que publicar aquela vaga, eu vou ter que fazer as entrevistas, eu vou ter que trazer aquelas pessoas, ter o tempo para fazer as entrevistas, desprender de horário daquele profissional. Então, vocês vão colocar as fases, tudo aquilo que você vai fazer. Professora, eu nunca trabalhei em recrutamento e seleção, a gente está aprendendo agora, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai olhar dentro de um processo seletivo do qual você já participou. A pessoa te procurou, a pessoa te ligou, né? Olhando hoje o que a gente fez aqui de orçamento, a gente já viu que na área de recrutamento e seleção, eu preciso ter ali quantas pessoas eu tenho, qual é o valor de salário. Então, isso tudo a gente tem que identificar. E aí vocês vão colocar isso de palavras simples, tá? Dizendo como que vocês desenvolveriam esse planejamento. Aí vocês vão dividir em essenciais e não essenciais, que é o que a gente precisa, e os essenciais ficaram esse. Então, hoje, o nosso orçamento é para isso. Vocês vão montar, vocês vão criar como se vocês estivessem em uma empresa, e aí vocês vão colocar. Se vocês quiserem, nós estamos numa empresa que tem 10 funcionários, e a partir do ano que vem nós vamos abrir uma fábrica, vocês podem contar essa história, e aí vocês vão desenvolver como é que vai ser o seu orçamento. Senão, vocês vão falar da empresa que vocês trabalham hoje. A empresa XPTO, hoje ela tem uma área de recrutamento e seleção. Eu vou precisar de mais pessoas, então eu vou procurar mais pessoas no mercado. Eu vou ter um custo disso. E aí você vai colocar ali como que vai ser esse orçamento, tá? Vocês façam em grupo, que aí desenvolve mais, né, essas questões, e aí vocês colocam lá para mim no Que Mágico. E a outra pergunta é referente à dinâmica da característica de líder, que quando a gente fez, né, e inclusive quem traz essa dinâmica, né, é um consultor que se chama Eugênio Mussac, ele mostra que a competência é a soma de várias características físicas e emocionais dos seres humanos. E aí tem 7 tipos de características. Uma pessoa determinada, motivada, preparada, que tem aptidão, comunicação. E aí a pergunta fica o seguinte: o mercado de trabalho hoje, ele busca profissionais de várias características que acaba vindo de encontro com o mostrado acima, ou seja, com todas essas características. Aponte 3 ou 4 dessas características que você, como selecionadora, buscaria em um candidato para os dias de hoje. O que um candidato hoje para trabalhar numa empresa, no meio de uma pandemia, onde teve redução de suspensão de contrato, onde teve trabalhos em home office, né, não teve ajuda de custo e uma grande pressão de trabalho, porque o trabalho em home office hoje, ele suga muito de quem está no trabalho de home office. Para que eu possa contratar uma pessoa para atender tudo isso, quais são os requisitos que eu preciso dentro desses 7? E aí vocês vão mencionar e justificar, tá? Então, são atividades que não são complexas, é mais uma opinião de vocês, e aí depois a gente traz para a sala para a gente fazer esses feedbacks, né? Então, acho que a gente consegue trabalhar um pouco isso para a próxima aula. Na próxima aula não, só na outra, tá? Porque vocês vão entregar até terça, eu estou dando uns dias a mais para vocês, e aí eu trago isso e a gente discute isso na outra aula daqui 15 dias, não na próxima semana, mas daqui 15 dias. Pode falar, Uélia. O microfone seu, se você está falando, eu não estou ouvindo que ele está desligado. Professora. Tá. Agora sim. Se nós vamos fazer em grupo, né? Sim. Aí um só do grupo posta e coloca o nome e o RA do restante do grupo?
Eu preferia que vocês, apesar que pode, não, eu prefiro que cada um coloque o mesmo trabalho, tá? Ah, tá. Coloca, vocês vão fazer o nome, né, de todos, vocês vão colocar no trabalho quem está junto com vocês, mas aí Sim. esse trabalho final, todo mundo coloca ele lá, Ah, tá legal. tá? Tá Por bom. quê? Porque como eu puxo uma planilha depois, para mim fica mais fácil depois olhar um por um, para depois cadastrar nota, olhar, enfim, fica mais fácil, tá? Combinado. Quantas pessoas no grupo, Sara? Pode ser 5 pessoas, até 5, 6 pessoas, que eu acho que são os grupos que vocês montaram aí. Se tiver algum a mais, me avisa. Pode ser em dupla? Pode, Pamela. Se você não tem um grupo maior, pode ser em dupla. Pode seguir com a dupla. A Natália queria falar, Natália? Você tinha levantado a mão? Se você estiver falando, o microfone também está desligado. Não, já tirou minha dúvida. Eu queria saber a quantidade de pessoas que podia. Ah, então tá bom. Então, gente, é isso. Nossa aula encerra aqui, são dia 15/9, às 21h10. Creio eu que eu passei aí um conceito para vocês de orçamento, né? Se vocês colocarem aí a ideia disso no papel, vocês vão ver que dá para a gente tirar bastante coisa, né? Eu acho que dá para a gente poder ter aí bastante cenários, né? A atividade está me sendo perguntado se é para entregar dia 28. Não, não. É para entregar dia 21, que é a próxima semana. Dia 29, eu já quero trazer, que aí eu tenho uma atividade para fazer em cima do que vocês vão responder, para dia 29 eu trazer um feedback para vocês. Então, é até dia 21, tá? Que vocês vão fazer. Eu vou colocar essa data lá no Que Mágico assim que eu abrir a atividade, até dia 21 para vocês fazerem. Eu costumo dar até domingo, mas eu não vou fazer dessa forma, vou deixar até dia 21, tá? Estou interrompendo a gravação, se alguém quiser alguma dúvida,